Já foram identificados 200 tipos de HPV. 12 deles têm grande risco de levar ao câncer. A ciência investiga isso e a gente confere agora uma pesquisa sobre o assunto. A professora Meg Mar investiga a relação entre HPV e câncer de pênis. Professora, antes de mais nada, vamos entender o que é o HPV. Bom, o HPV é o papilomavírus humano. Ele é um vírus que ele infecta mucosas, né? E ele pode causar tanto infecções benignas como infecções malignas. Uma infecção sexualmente transmissível, muito frequente, e na maioria das vezes ela é transitória, ou seja, o próprio sistema imunológico faz o quê? O processo de regressão dessa infecção. Entretanto, uma pequena porcentagem desses vírus podem persistir no organismo e esses vírus podem causar lesões pré-neoplásicas e alguns tipos de câncer, como câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de vagina e vulva, de boca e orofaringe, sendo que os mais incidentes em relação ao câncer é o HPV 16 e o HPV 18. E professora, como foi o processo da pesquisa? Bom, o processo da pesquisa, ele inicia com a coleta de amostras, né? Então, lá no Araújo Jorge, nós coletamos material parafinado, trazia para o laboratório para fazer o processo de desparafinização, ou seja, retirar a parafina daquele material, e depois a gente faz a extração do DNA desse vírus, a gente amplifica, né, para ver se realmente tem HPV ali, se deu positivo, a gente vai usar um outro kit. Então esse kit ele vai dizer para a gente se tem HPV e que tipo de HPV é isso. Depois de tudo isso, esses dados eles são processados, esses dados são analisados junto com as informações epidemiológicas do banco, para depois isso resultar num trabalho científico, uma publicação e tudo mais. E professora, na pesquisa, o que vocês observaram da incidência desse tipo de câncer? Em relação à incidência, né, do câncer de pênis, apesar de ser considerado uma neoplasia rara, em países em desenvolvimento como o Brasil, já não é considerada tão rara assim. E aqui também a gente enfrenta a subnotificação de casos. Mas a gente tem feito um levantamento nos dados de base do Hospital Araújo Jorge, de 2000 até 2008, a incidência era em torno de 0,87%. Já de 2008 a 2013, que foi a última que a gente fez esse levantamento, essa incidência passou para 3,83%. Então a gente observa que ao longo do tempo está ocorrendo um aumento na incidência de carcinoma de pênis. E o câncer de pênis, apesar de ser uma neoplasia rara, quando você compara com outros tipos de câncer, ele tem um impacto muito grande em termos de saúde pública, devido ao tratamento desse câncer, que resulta em mutilações do órgão, né, e leva a um alto índice de mortalidade. E recentemente, nós publicamos agora em 2018 a distribuição e os tipos de HPV em carcinoma de pênis em Goiás. Nós estudamos 183 casos de carcinoma de pênis. Desses 183 casos, 30,5% tinham HPV e 62% eram HPV 16. E um dado interessante do nosso estudo que mostra que 80,3% dos tipos de HPV detectados nesses carcinomas de pênis em Goiás estão incluídos na vacina. Então a gente tem que pensar que existe um mecanismo de proteção em relação à infecção por HPV e que as pessoas não estão utilizando isso, infelizmente. E essa vacina que está disponível, né, pelo SUS, essa vacina é uma vacina quadrivalente, é uma vacina que protege contra o tipo 6, 11, 16 e 18. E professora, para além da vacina, como é que a gente se previne contra o HPV? Ele é exclusivamente sexualmente transmissível? Não, ele pode ser transmitido, né, esses HPV de alto risco oncogênico. A principal via de transmissão realmente é a transmissão sexual, mas tem a transmissão também oral, né? Às vezes a pessoa desconhece, mas tem o sexo oral, então pode transmitir através do sexo oral. Pode transmitir através de contato também. Pode ocorrer a transmissão do HPV
para a criança. E essa transmissão vestical, ela é muito séria, porque ela pode causar uma doença chamada papilomatose. E essa doença, ela é recorrente. Então a criança vai desenvolvendo papilomas, né, ali na laringe, e ela tem que ser submetida à cirurgia, porque ela pode morrer por falta de ar, falta de respiração. O que protege? Protege a vacina.